Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E o quinto reforço foi confirmado no Vasco para a próxima temporada, mais uma contratação, para o ano de 2022, para a disputa da Série B, fazer um elenco aí forte para que o Vasco possa voltar à elite do futebol brasileiro. A gente vai falar, é claro, sobre isso no vídeo de hoje, trazer informações desse zagueiro que estará chegando no Vasco para o ano que vem. Além disso, trazer as situações dos jogadores que o Vasco segue tentando contratar para a próxima temporada. Diego Souza, temos novidades importantes sobre a chegada do jogador. O Nenê vem fazendo muita força para tentar colocar o Diego Souza no Vasco no ano que vem. Trazer também informações sobre o Eduardo Belo, um meio-campo venezuelano que tem ganhado força nessas últimas horas para ser o reforço do Gigante da Colina para a próxima temporada. E além dessas, trazer muitas outras novidades, envolvendo inclusive saídas ou chegadas para o ano de 2022. Então o vídeo está repleto de novidades e, é claro, você, torcedor do Vasco, não pode perder. Então se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo se inscrevam e ativem também o seu sininho de notificação. E além disso, deixe o seu like, que é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos, e também o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações do Vasco no mercado do futebol. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo trazendo informações importantes. Amanhã, às 11 horas, o Vasco irá apresentar o seu treinador para o ano de 2022 e o seu gerente de futebol. Carlos Brasil e Zé Ricardo estarão em São Januário às 11 horas da manhã, dando uma entrevista coletiva, sendo aí apresentados oficialmente. Além deles, Jorge Salgado também estará presente, falando, é claro, sobre o Vasco. Irá apresentar o organograma, o planejamento que o departamento de futebol terá para a próxima temporada. Então amanhã, já deixando bem claro para vocês, 11 horas estaremos abrindo uma live aqui no canal, cobrindo essa entrevista coletiva. Então deixa aí marcado já o seu horário, amanhã não teremos vídeo, mas sim aí a cobertura da entrevista coletiva de apresentação do Zé Ricardo, Carlos Brasil e também do planejamento de futebol através do Jorge Salgado. E outra informação importante, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ano que vem, o Vasco estreará no dia 5 de janeiro contra a equipe do Lagarto do Sergipe, às 11 horas, no Estádio Municipal de Santana, no Parnaíba. E teremos aí, na camisa do Gigante da Colina, o patrocínio da PixBet. A PixBet, que já era patrocinadora oficial e patrocinadora master da equipe profissional, agora também estará nas categorias de base. A PixBet será mais uma patrocinadora da base forte do Gigante da Colina, que já contava com o patrocínio da Avan. Então teremos aí a presença da PixBet na Copa São Paulo de Futebol Júnior, estampando a sua marca no uniforme do Vasco da Gama. E agora sim, falar sobre as movimentações que aconteceram no dia de hoje, se tratando de saídas e chegadas do Gigante da Colina. Primeiro, falar sobre saídas. Hoje, na parte da tarde, o Leandro Castan colocou um vídeo através de suas contas oficiais nas redes sociais, com a seguinte legenda: recomeçando outra vez. Tá passando o vídeo aí pra vocês, Vocês estão dando uma olhada. Ele treinou em sua própria casa, fazendo treinos físicos ali, se preparando para o ano de 2022, onde ele não jogará mais no Gigante da Colina. Inclusive, hoje, pela parte da manhã, o canal Atenção Vascaínos deu a notícia, deu a informação que o Leandro Castan estará sim de saída, como eu já havia confirmado em alguns outros vídeos, e essa oficialização poderá estar saindo na próxima semana, sendo confirmada aí a saída, a rescisão contratual do capitão da temporada de 2020 e 2021, Leandro Castan, do Gigante da Colina. E também se tratando de outro jogador que já foi confirmada a sua saída, Germancano. Hoje o atleta, o seu empresário, aliás, o staff do Germancano, José Constanço, terá uma reunião com a diretoria do Fluminense. O Cano e o tricolor das Laranjeiras estão nos últimos detalhes aí para acertar a contratação do argentino. Ele deverá estar sim indo para o Fluminense na temporada de 2022. O staff do atleta teria feito uma contraproposta ao Fluminense para acertar os últimos detalhes. Inclusive o técnico, o treinador Abel Braga, novo treinador do Fluminense, teria ficado muito animado com a possibilidade de ter o argentino na equipe para o ano de 2022. É triste, é chato, mas parece que de fato o Germancano, um dos aí
Acredito que não chegou a ser um ídolo, mas um personagem que marcou, um jogador que marcou a geração mais nova de torcedores do Vasco, deverá ter o seu destino no tricolor das Laranjeiras. E agora, falando sobre reforço, finalmente, sobre contratações, sobre chegadas. Vamos falar sobre a situação de 3 atletas: Anderson Conceição, Eduardo Belo e Diego Souza. Primeiro, falar sobre a situação do Anderson Conceição. Agora há pouco, na parte da tarde, tivemos aí a confirmação que o Anderson será o novo reforço do Vasco para a próxima temporada. Inclusive, no momento que eu estou gravando o vídeo, o Vasco já pode ter anunciado oficialmente a contratação do jogador, então não estranhe. Nesse momento, às 5h20 que eu estou gravando, o Vasco ainda não anunciou oficialmente. O porquê não anunciou? Com relação a Cuiabá. Esse é o grande problema. O Anderson Conceição já acertou tudo com o Vasco, já ali praticamente não assinou o contrato, porque precisa da rescisão contratual com o Cuiabá. O Anderson Conceição está esperando, aguardando os últimos detalhes para definir a sua rescisão contratual. Ele tinha vínculo com o Clube do Mato Grosso até o final de 2022, mas poderá estar aí, aliás, estará de saída, né? Estará rescindindo seu contrato de maneira antecipada para fechar com o Vasco. Contrato: o Anderson Conceição assinará um contrato com o Gigante da Colina até o final de 2022, muito provavelmente semelhante aos contratos que tinham no Vasco nessa temporada, com relação a metas, a jogos e, é claro, ao acesso. Caso venha a acontecer, as metas venham a ser batidas, o contrato dele deverá ser renovado. O zagueiro tem 32 anos, tem passagens aí por clubes como Bahia, Figueirense, Criciúma, CRB, Maiorca e também já jogou no futebol do Catar. Inclusive na Espanha já marcou Lionel Messi e também o Cristiano Ronaldo. Ele é ídolo do Cuiabá, foi o grande responsável por títulos da Copa Verde e o Campeonato Mato Grossense e capitão aí do Cuiabá no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, o primeiro acesso conquistado do Cuiabá. Então o zagueiro que chega é capitão, tem um perfil de liderança e muito provavelmente será o substituto do Leandro Castan na defesa vascaína. O 5º reforço da temporada de 2022. Em breve, ou já teremos aí, em breve teremos, né, caso o Vasco ainda não tenha anunciado, o anúncio oficial do Anderson Conceição como novo zagueiro do Gigante da Colina. E agora, falar sobre Eduardo Belo. Pela parte da manhã, eu trouxe uma notícia quentinha falando sobre a situação do meio-campo venezuelano de 26 anos, que o Vasco estaria interessado na sua contratação. Um meio-campo que tem passagens aí pela seleção da Venezuela, uma das grandes promessas do futebol venezuelano, tem passagens pela seleção, já chegou a jogar inclusive contra a seleção brasileira nas eliminatórias desse ano, e o Vasco de fato está atrás do jogador. Após a postagem do vídeo, o Vascaíno.net, né, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o presidente do Antofagasta, clube do futebol chileno, que detém aí os direitos econômicos do Eduardo Belo. O presidente Jorge Sanchez confirmou de fato o contato do Vasco com o clube para a contratação do Eduardo Belo. O jornalista aí, Fábio Torres, entrou em contato para saber se houve de fato alguma consulta e o presidente disse o seguinte: não recebemos nenhuma oferta oficial do Vasco, somente sondagens por parte do clube. Ou seja, Vasco Vasco pode, né, deve ter feito certa oferta, proposta, mas nada oficial. Deve ter colocado valores na mesa, deve ter colocado aí, quem sabe até mesmo um empréstimo com valor fixado, mas nada oficial. Não oficializou nenhum tipo de proposta para o atleta e para o clube chileno. Lembrando que o Vasco disputa a contratação dele com o Mazatlán do México e também com o clube turco. É um jogador de 26 anos, uma promessa do futebol venezuelano que poderá estar chegando no Gigante da Colina. Ele tem menos de um ano de contrato com o Antofagasta, clube do futebol chileno, então não vai ser uma negociação fácil. E além disso, é um jogador muito cobiçado no mercado sul-americano. Vamos aguardar, vamos esperar. O Vasco é uma grande vitrine. Isso é uma influência muito importante e, além de tudo, o Brasil, no geral, é uma vitrine importante para o futebol mundial, o que pode acabar facilitando nas negociações, mas o interesse está confirmado. O Vasco está atrás de um jogador novo, jovem, que tem um grande futuro pela frente para a próxima temporada. E agora, finalizar o vídeo, Diego Souza. Acredito que o assunto que está mais na boca do torcedor vascaíno é a contratação, é o retorno dos ídolos do Gigante da Colina. O atleta aí de 36 anos, né, o Diego Souza é a idade dele, tá aí na dúvida, tá recebendo propostas de qual clube irá vestir a camisa na próxima temporada. Já recebeu sondagens e propostas, inclusive do Vasco, Sport e São Paulo. Ontem, o presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou que de fato fez uma proposta para o Diego Souza e conforme aí
alguns dias mais para frente, poderia ter uma resposta da situação. Inclusive, a ideia é que no final de semana ele iria oficializar essa proposta pelo atleta. Porém, tem alguns problemas que eu descobri agora há pouco na parte da tarde. O Sport atualmente está bloqueado para registrar novos jogadores nos próximos 6 meses. Esse problema vem devido a uma dívida que o Sport tem com o jogador Ritelli, de R$1,5 milhão de reais. Caso o Sport não pague essa dívida, o Sport não poderá ali registrar nenhum atleta, ou seja, o Diego Souza não poderá ser contratado pelo Sport. Mas caso a dívida venha a ser paga imediatamente, de maneira imediata, o Sport pode voltar a registrar atleta. Outro ponto importante é que a proposta que o Sport não oficializou ainda, mas fez para o jogador, não agradou muito o atleta. Eu tive essas notícias alguns dias atrás. Aliás, hoje na parte da tarde eu tive essa notícia. Ontem eu tive a informação que o Sport teria feito a proposta e que teria sido boa para os padrões do Sport. Porém, agora há pouco, na parte da tarde, eu entrei em contato com algumas pessoas e eu fui confirmado que o Diego Souza não teria gostado dessa proposta. A proposta foi dita que não foi muito boa, não agradou o Diego Souza e o seu empresário, então isso pode acabar dificultando uma saída dele, uma ida dele, aliás, para o clube de Pernambuco. Com relação ao Vasco, o Vasco já fez uma proposta com o jogador, o Vasco pensa em o Diego Souza como seu grande reforço nessa janela de transferências, reforço de peso que vai ali criar um elo entre a diretoria e a torcida vascaína, vai reaproximar o torcedor do Gigante da Colina, e o Vasco apresentou esse projeto ao jogador. Essa notícia que eu tive agora há pouco na parte da tarde é que de fato o Vasco já apresentou esse projeto para o Diego Souza, mas tem cautela e paciência sobre o desfecho da situação, porque o Diego Souza atualmente está nos Estados Unidos, está curtindo as férias com a sua família e está descansando com relação a isso, não está pensando em fechar de maneira urgente o contrato para a próxima temporada. Ele sabe da procura que tem, ele sabe que o Sport, o São Paulo e o Vasco estão atrás dele, ele está esperando, vai ver a melhor proposta, vai ver o melhor projeto. Ele tinha sim o desejo de encerrar a carreira nessa temporada, mas ele mesmo se surpreendeu com os seus números, então devido a isso ele vai estender mais um pouco os seus anos aí de carreira, de jogador profissional, e deve encerrar a sua carreira com 38, 39 anos, jogando mais aí alguns anos no futebol brasileiro. Então a gente vai ter a definição nos próximos mas nas próximas semanas. Isso não vai acontecer nos próximos dias, a gente ainda vai ficar um longo período de tempo esperando aí a decisão do atleta. Mas algo que acaba influenciando positivamente para o Vasco é a situação e a amizade que ele tem com o Nenê. O Diego Souza jogou com o Nenê durante São Paulo e o Nenê aliás, um trunfo na negociação. O Nenê jogou no São Paulo no ano de 2018. Os dois fizeram uma dupla muito boa, que levou inclusive o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro. Foi um dos melhores times aí, elencos formados pelo São Paulo nesses últimos anos. E essa amizade que o Diego Souza tem com o Nenê pode acabar influenciando ainda mais no seu retorno ao Vasco, até pelo motivo dele ser um vascaíno de coração, algo que influencia muito, um retorno e o encerramento da sua carreira no Gigante da Colina. O atleta busca principalmente um projeto esportivo competitivo. Ele quer conquistar títulos, ele quer pensar grande. Então, além disso, dessa amizade com o Nenê, dele ser vascaíno de coração, ele quer ir para um clube que sonhe grande, que pense alto. Então, para ele retornar ao Vasco, isso não vai bastar. Ele quer um projeto bom, consolidado, que vai fazer ele terminar a sua carreira no auge. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Volto a repetir, isso não será definido nos próximos dias. Vai durar algumas semanas ainda para termos a definição se o Diego Souza virá ou não para o Vasco da Gama. Mas pelo que parece, a situação do Vasco, que pela parte da manhã parecia ser pior, agora, depois das informações que eu tive na parte da tarde, melhoraram. Ele atualmente está mais perto do Vasco do que do Sport. A gente vai estar informando a cada um de vocês e trazendo todas as novidades. Então, se você curtiu aí o vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe também o seu like, ative o sininho de notificação. Muitas novidades importantes, Diego Souza, Anderson Conceição fechado com o Vasco, Eduardo, também o meio-campo venezuelano que pode estar de chegada, saídas, muitas notícias importantes para você. E é claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.